Este é um daqueles jogos que pessoalmente demorei a pegar, mas quando peguei nele, colei. Desde a história ao mapa, as personagens, o combate e, claro, o Roach armado em parvo, conquistaram. É sem dúvida um dos melhores jogos alguma vez criados, e considerando o seu sucesso a nível mundial e coisas interessantes relacionadas com o mesmo, eis 10 curiosidades sobre The Witcher 3 Wild Hunt. Este jogo da empresa polaca CD Projekt Red foi durante 5 anos o jogo mais galardoado de sempre, coletando uns impressionantes 251 prémios, vindos dos vários elementos de mídia ligado ao mundo dos videojogos. Nos prémios The Game Awards de 2015 recebeu 7 nomeações, vencendo 3 delas, incluindo o melhor jogo do ano e melhor developer. The Witcher 3 apenas veio a ser destronado em 2020 pelo The Last of Us 2 como o jogo mais galardoado de sempre. Após o sucesso de The Witcher 2, a empresa polaca sabia que tinha que aumentar a sua equipa de desenvolvimento para entregar na sequela o jogo que queriam. Como tal, foi feito o maior investimento neste setor e assim o jogo teve 1500 developers a trabalhar no mesmo. The Witcher 3 teve um orçamento de 34 milhões de dólares, sendo que desse valor apenas 12,6 milhões foram alocados ao desenvolvimento do jogo, com o restante do orçamento a ser atribuído ao marketing e à promoção do mesmo. The Witcher 3 Wild Hunt, tal como todos os videojogos, demorou muito tempo a ser desenvolvido. O seu mapa é enorme, há incontáveis NPCs e opções de diálogo e está lotado com todo o tipo de itens e eventos. Para colocar tudo em perspectiva, este jogo consiste em mais de 1 milhão de linhas de código. Como se isso não bastasse, cerca de 30 mil dessas linhas foram usadas apenas para o diálogo. E considerando a quantidade de coisas para fazer, pessoas com quem conversar e a capacidade de simplesmente andar no Roach por horas a fio, apreciando a beleza, nenhuma linha de código foi desperdiçada. O lançamento do Witcher 3 foi originalmente planeado para fevereiro de 2015. No entanto, durante os testes em dezembro de 2014, a equipa de desenvolvimento encontrou cerca de 5 mil bugs, parcialmente devido a pontos de interesse adicionados para os elementos do mundo aberto. Como tal, um lançamento em fevereiro foi considerado impossível e a produção foi adiada. Compreensivelmente, este mesmo adiamento foi recebido com consternação por parte dos fãs. Olhando para trás agora, e depois de tantos elogios e prémios, a CD Projekt Red fez o mais acertado ao adiar o jogo para maio desse mesmo ano. Coisa que os executivos deviam ter aprendido no que toca ao Cyberpunk 2077, um jogo que prometia tanto e que afinal é um bugfest. Como disse no ponto anterior, para construir este jogo gigantesco, mais de 1500 pessoas contribuíram para o seu desenvolvimento. Deste número, temos os escritores, que criaram um guião com mais de 820 mil palavras, artistas que criaram 2000 desenhos e uma construção de jogo com cerca de 136 km², atores e cineastas deram a vida a 1500 personagens, animadores tornaram possíveis 16 mil animações, para além dos compositores, programadores, desenhadores, duplos, produtores, entre tantas outras pessoas. Portanto, não é de admirar que os developers quisessem deixar uma marca sua. Assim, uma foto da equipa de desenvolvimento foi encontrada escondida entre as montanhas de Tulsa. Infelizmente, os jogadores nas consolas não serão capazes de aceder a esta área, mostrada neste vídeo do Pipo 311LP que podem ver agora. A única razão pela qual Pipo encontrou a foto, em primeiro lugar, foi graças ao mod Free Camera, que permite explorar uma área e teletransportar o Geralt para uma montanha aleatória. Exige até que seja ativada a visão do Witcher. Os developers aparentemente esperaram até que tivessem terminado a expansão Blood and Wine e inseriram esta foto deles mesmos na parte final do conteúdo. E eles merecem ser apreciados. Criaram, sem dúvida, um jogo fenomenal. Originalmente, havia um modo de foco semelhante aos dos jogos Fallout que Geralt podia usar para derrotar os seus diversos inimigos no jogo. Ele seria capaz de ver o interior das criaturas contra as quais estava a lutar e podia assim atingir determinados ossos, órgãos ou tendões do seu oponente para provocar uma morte rápida. Infelizmente, essa mecânica foi descartada e nem em atualizações ou em DLCs foi incorporada. E vocês, gostariam de ter visto esta mecânica no jogo?
O combate do jogo é uma das coisas mais elogiadas, e a empresa teve um especial cuidado com o mesmo. Assim, um espadachim profissional foi contratado para capturar os movimentos de Geralt. O espadachim Alad Badzinski, um instrutor de EMA, que é o Historical European Martial Arts, descobrira que uma abordagem dançante seria a melhor maneira de se mover em combate, resultando nos movimentos ágeis de Geralt ao empunhar a sua lâmina. A quantidade de opções fornecidas em The Witcher 3 é apenas uma das razões pelas quais ele é tão querido. As missões secundárias são abundantes e muitas delas afetam diretamente as linhas da missão principal. Fazer escolhas enquanto Geralt muda muito o desfecho da história, mas quantas vezes exatamente a história pode ser mudada? 36 vezes é o número. Infelizmente, os jogadores não veem 36 cutscenes de finalização individual. Na realidade, apenas existem 3, mas em vez disso, muitos desses finais vêm na forma de pequenas mudanças no mundo do jogo. Quem joga ou jogou The Witcher 3 sabe que o mapa é incrível. Cada cantinho do mundo está cheio de coisas para encontrar e para explorar. É o que torna o jogo tão grande, contribuindo para os 36 finais possíveis. Para ser mais específico, o mapa de The Witcher 3 é cerca de 35 vezes maior que o do mapa de The Witcher 2 e 20% maior que o mapa em The Elder Scrolls V Skyrim. Tanto nos livros do qual a história origina como nos jogos, Geralt refere-se frequentemente a si mesmo ou é referido por outros como Geralt de Rivia. No entanto, ele não vem de lá. No livro The Witcher Baptism of Fire, ele explica que escolheu o local de nascimento de Rivia para ajudá-lo a ganhar confiança com potenciais clientes, tendo mudado o seu nome inicialmente para Geralt Roger Eric do Ota Bellegard. No entanto, o seu mentor Vesemir não achou piada nenhuma a este nome e impediu que ele o mantivesse. O nome Geralt foi escolhido pela sua mãe, e Rivia foi-lhe atribuído depois de ter salvo a rainha Miv de Líria. Geralt desenvolveu um sotaque típico de Rivia por forma a adicionar autenticidade ao seu apelido. Ser nativo de onde a rainha reside dá aos clientes uma sensação de conforto que não existiria se os mesmos soubessem que ele é realmente de Caedwen, onde foi criado no castelo Kaer Morhen. Gwent é um jogo de cartas que os gamers podem jogar contra NPCs como parte de uma missão secundária. O curioso é que este jogo, o Gwent, se tornou imensamente popular entre os fãs, sendo atualmente um jogo próprio, com uma enorme comunidade online. O curioso sobre a criação de Gwent é que o designer sénior de gameplay Damien Monnier e Raval Jaqui queriam colocar um jogo dentro do jogo. E após terem falado com os executivos do estúdio, eles obtiveram a aprovação para fazê-lo, mas com a condição que o pudessem fazer em 3 dias. Assim, no momento Eureka, Damien Monnier teve a ideia para o gameplay de Gwent enquanto estava na banheira a banhar o seu baralho. Monnier revelou que no final do seu banho já tinha criado um conjunto de regras básicas. Considerando que ele só teve um fim de semana para criar um jogo inteiro, é certamente impressionante que um banho tenha dado a ele as bases do que se viria a tornar um videojogo inteiro. De acordo com a maioria dos relatos, o jogo leva entre 175 a 200 horas para completar a 100%. E mesmo assim, provavelmente não se explora todo o conteúdo que o jogo tem para oferecer. E curiosamente, depois dos anos que este jogo tem, encontrou-se recentemente uma missão secreta. Levou mais de 600 horas de gameplay para um jogador a encontrar, bem como o troll que se encontra nela. Graças ao Reddit, um jogador compartilhou um encontro que teve com um troll, encontro esse que ninguém fazia ideia que existia. Nele, Geralt depara-se com um troll que está a fazer uma sopa de Neckar. Depois de algumas falas, os jogadores podem perguntar se há mais alguma coisa na sopa, como humanos. Neste ponto, o troll fica um pouco ofendido, notando que ele nunca cozinharia ou comeria humanos, pois gosta de falar com eles. Isto faz com que Geralt revele que uma vez conversou com um ghoul. A maioria dos encontros com trolls no jogo leva a uma batalha, mas desta vez, o troll amigável manda Geralt embora, sem dar luta, e ainda lhe oferece uma cabeça de elfo e 50 pontos de experiência. E assim ficaram 10 curiosidades sobre The Witcher 3 Wild Hunt. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso não te esqueças aí do like e de deixar um comentário sobre o jogo. Se ainda não estás subscrito, carrega em subscrever e no sino para obter as notificações de futuros vídeos. E se este tipo de conteúdo te interessa, podes ver aqui a playlist com mais vídeos deste género. Obrigado pela visita e vemos no próximo. Tchau!